Eita glória! Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tudo certo com a senhora? Aqui tá. Apesar que meu vídeo está um pouco pequeno. Aqui, deixa eu mapear o celular assim para ficar bem lindo. Para não. Ok. Para não ter nenhum tipo de atrapalhar, né? Ok. Feito. Ok. Tira aqui. Já estou com uma palavra do Senhor nas minhas mãos. Já tá, que bênção. Aqui já está a palavra do Senhor aqui, na minha frente. Deixa eu dar o último retoque aqui nas madeixas. Eu quero saber como é que está, assim, como é que está aí a imagem, porque você está bem, bem posicionado, bem bonito, bem arrumado. Ah, que isso. Tá E legal, tá legal. Ficou boa. A imagem tá perfeita. Deus sempre tem feito assim algumas promessas para nós, né? Uhum. Eu sempre tive assim um desejo de fazer podcast, mas assim justamente para falar dessas coisas de Deus, né? Amém. E eu nunca achei assim a pessoa certa. Aí. Então a minha vida e tudo assim que, para ser sincera, eu tinha muito medo de mexer com os apps. Nossa, quem será essa ligação? Tem alguém ligando aqui insistentemente. Deixa eu tocar. E não dava certo com ninguém, né? Agora veja aí, você lá no outro estado, né? Tão distante da sua tia, né? Você escolheu um tema, porque eu creio que você tem essa grande necessidade. Eu posso contar testemunho, a gente pode entrar dentro da linhagem da Bíblia e vamos ficar na comunhão e guiar, deixa o Espírito Santo tomar conta. Amém. Deus é bom. Eita Nada glória! melhor, né? Nós iniciarmos esse podcast com um tema tão Um maravilhoso podcast. que vamos falar do É, nosso Deus, né? Da maravilha. é um tema maravilhoso, mas também polêmico, né? Porque quando se trata de casamento, vamos deixar para botar aí no vídeo. Né? Eita glória! Amém, gente. Eu quero apresentar a vocês hoje quem vai estar ministrando e deixando Deus usar o coração. Nada melhor que a primeira, né? A minha tia, onde orou Eita muito glória! pela minha vida e aqui está Eita hoje glória! com esse Santo propósito, Deus. iniciando esse propósito, né? Agradeço Sim, muito a sim. Deus pelos ensinamentos que ela tem me passado lá atrás e ter me incentivado, né? E Deus sabe de todas as coisas. Hoje estamos aqui para a glória do Senhor e Deus sabe de todas as coisas. Essa é minha Louvado seja tia, Deus. Valdirene Abreu, a pessoa que eu amo muito e nada melhor do que ela de estar falando um pouquinho da sua experiência com Cristo Jesus, pelo Espírito Santo e que Deus vai colocar nos nossos corações agora, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, tia? Amém. Né? Primeiro quero aqui estar saudando você na Santa Paz de Deus, na Santa Paz do Senhor. Vamos também aqui dar uma Santa Paz para todos e que vai assistir esse vídeo atentamente, porque com certeza esse vídeo vai exaltar, né, o ego, o coração de alguém que esteja quebrantado, desfalecido, ou que já esteja sem esperança, sem forças para conseguir lutar, né? Porque há vários tipos de lutas e tem algumas que você chega um ponto que você nada, ou rema e parece assim, nossa, eu não vou mais continuar gastando as minhas forças porque elas já se foram, eu não tenho mais forças para lutar. Então eu creio que vai ser um tema assim, que hoje em dia eu creio que não só ele envolve o emocional, o físico, o mental, e esse tema que a gente vai abordar aqui é um tema que mexe com tudo na vida de um ser humano. Eu tenho certeza. Glória a Ele Deus. mexe. Deus
bom e maravilhoso o tempo todo. Tia, Louvado seja Deus. Sim. Como vai ser o nosso primeiro podcast, acredito que de vários, vamos nos Sim. enquadrar e encaixar aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas no tema, tá? Onde Ok. Deus colocou aqui o tema é casamento, princípios bíblicos e desafios modernos. Ok. É um tema que vamos estar abordando hoje. E pela tua experiência bíblica e pela humana também, né? Pelas experiências que ela já passou, a senhora vai nos ensinar hoje, deixar Deus te usar. Tá? Eu vou abordar aqui o primeiro assunto, onde diz assim, o propósito do casamento. A Bíblia apresenta o casamento como uma instituição criada por Deus, lá em Gênesis 2:24. Como você enxerga hoje esse propósito nos dias de hoje? Olha, vamos lá. Você me fez uma pergunta sobre o casamento nos dias de hoje. Isso. Hoje, né? Isso. Se a gente for enxergar nos dias de hoje, a gente vai entrar no tema lá, ali, também em Gênesis, né? Quando Deus olhou para a terra e viu que tudo estava fora daquilo que ele desejava, que o homem fosse consagrado, que a mulher, né? Mas, enfim, estava tudo fora do comum, era muita violência, era muita, vamos ser sinceros, né? Era muita devassidão, era, como Jesus mesmo falou, nessa época aí de Noé, que também está em Gênesis, era muito como se bebe, né? Muita festança. E aí o Senhor ele traz assim um tema que nessa época as pessoas casavam e davam-se em casamento. Elas mesmas escolhiam, elas mesmas procuravam com quem ia se envolver, elas não queriam saber quem era aquela pessoa, de qual família. Não, então assim, eu estou trazendo o tema há não sei quantos milhões de anos atrás, como se fosse no dia atuais hoje, né? Sim. Que é se tratando... eles se casam, eles mesmos se dão em casamento, né? As pessoas, muitas das vezes, se a gente for olhar, né, nos dias de hoje, as pessoas não buscam mais, não vou generalizar, mas eu creio que 98% das pessoas não buscam hoje em dia um casamento no altar, ou seja, no joelho, buscando a Deus, para Deus preparar alguém para ela ter uma vida como a palavra de Deus fala. Aqui dentro da palavra de Deus, em Gênesis, bem no comecinho da palavra, de toda a criação que Deus fez, né, com suas mãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quando Deus foi criar o homem, ele falou, bom, já uma frase ali no começo de tudo, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus já olhava para o homem no intuito da palavra casamento, família, esposa, filho. Não é bom que o homem esteja só. Não é só ter aquela companheira, mas sim constituir a família, né? E também ainda se retratando, depois dessa frase, ele ainda acrescenta falando, né? Assim, que para o homem multiplicar, para encher a terra, né? Com a sua semente. E então, assim, nos dias de hoje, com o corre-corre da vida, do estresse, trabalho, estudo, em tudo que encaixa aqui a vida do homem ou da mulher, o casamento, ultimamente, está ficando assim no segundo plano. Ele não está ficando em primeiro lugar, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo fala. Porque, geralmente, as pessoas chegam em casa cansadas, estressadas, e o cotidiano vai deixando as pessoas na rotina. Essa é a realidade, né? Às vezes, assim, olha, eu já vi muitos relatos de várias mulheres, elas falam uma frase assim, quando eu conheci o meu esposo, ele era carinhoso, ele me dava presente, não vou dizer presente caro, né? Me dava aí uma caixinha de bombom, me dava aí uma rosa, Dia das Mães, no meu aniversário. E o meu marido
ele não faz mais isso. E as mulheres, elas querem resgatar esse homem, essa pessoa, esse marido que ela conheceu no começo ali do seu relacionamento como casamento. E isso é em geral. Ainda não vi nenhuma que seja a mulher evangélica, que seja a mulher católica, que seja a mulher que não tem nenhuma religião. A gente não está aqui para falar de religião. A gente está aqui para falar da palavra do Senhor, das coisas da Bíblia, né? E elas, eu vi várias relatando isso, se tratando de casamento. As mulheres, elas sempre falam que quer resgatar aquele homem que ela conheceu ali no começo do seu casamento. E por incrível que pareça, e quando se trata do lado do homem, ele muda no casamento. Vai ali 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses. E aí aquele homem que dava aquela flor, aquelas rosas, que levava, né? Eu não vou generalizar todos os homens, não, né? Possa ser que tem 1, 2, 3 que ainda faz isso, 4, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Mas a maioria das mulheres, todas elas que eu conversei, elas têm esse sonho de resgatar. Não é nem tanto bens materiais. A mulher, ela não olha muito para esse lado, porque o amor é tão intenso que ela sente ali pelo seu esposo, que ela foca muito ali resgatar aquele homem que ela conheceu ali no passado, né? Porque o homem, quando ele quer conquistar algo, quando ele quer ter sucesso com algo, aí, já que o tema é casamento, então ele vai correr atrás da mulher naquilo, né, que ele sabe que ela gosta de rosa, perfumes, presentes, vai para a sorveteria, leva ela para algum lugar, né, ele não tem vergonha de sair com ela para lugar nenhum, né? E quando casa, esse homem desaparece por alguns meses, ele some da vida dessa mulher. E a mulher, quando ela casa, ela sente falta desse marido. E muitas das mulheres, todas elas que eu já conversei, elas se sentem só. Uma mulher casada falando que se sente só. Mas por que ela se sente só? Porque ela faz o papel dela de mulher, como cozinhar, lavar, passar. Muitas das mulheres trabalham, ajudam seu cônjuge na área ali, financeiro. Ela chega em casa, ela ainda tem que fazer muitas tarefas, né, como fazer janta, cuidar de filhos, botar roupa para lavar, ou tirar do varal, lavar louça. É bem cansativo para a mulher. E por fim, o marido, o seu parceiro, o seu cônjuge, ele não percebe, às vezes também ele cansado, ele, decorrer do tempo, ele não percebe que a mulher, mesmo estando do lado dele, se sente só. E para a mulher, para nós mulheres, não é só ter relação sexual, porque às vezes possa ser que algum homem ou os homens, não vou generalizar, porque algum pode pensar diferente, né? Achar que a esposa de dia é só para lavar uma louça, uma roupa, e à noite para se deitar e coabitar com ele na cama. O que dá não de é entender isso. que nos dias de hoje, pela visão da senhora, que o homem, ou às vezes pode se colocar como mulher também, que não vê um relacionamento como algo sagrado, mas assim como está vendo como algo como se fosse um contrato social, obrigações a serem feitas. É isso que dá a entender, isso, né? Isso. E o que não vamos deixar de falar, assim, para os homens, é que a palavra de Deus fala claramente, que Jesus, ele fala para os homens: homens, ame suas mulheres, como eu amei a igreja. Mas Deus deu... Lá em Efésios 5:25, né? Isso, né? Então, assim, o recado, os talentos e a palavra de Deus, alerta para os dois, não é só para o homem. Então, em outra parte, Jesus ele fala que o homem tem que cuidar da mulher como um vaso, né? Um vaso de cristal, se barrar na mesa, cai e quebra. Ou seja, a mulher é muito frágil. Uma frase que você falar com ela vai doer muito dentro da alma dela, né? Então, assim,
o que a gente está abordando aqui sobre casamento é uma coisa muito séria, porque dentro de 4 paredes, o mundo não sabe o que se passa ali. Então, assim, quando se trata assim, de levar dentro da palavra de Deus, como a gente está falando aqui, né? Começando pelos homens, né? Que os homens têm que cuidar das suas esposas como Cristo cuidou da igreja, né? Cuidou não, amou, né? E deu o seu sangue imaculado, perfeito na cruz por amor à sua igreja, né? Aí tem vários temas que a gente pode... Olha, mas você não conhece a minha esposa, né? Você não sabe quem ela é, tá certo? Então vamos para dentro da palavra de Deus, porque a gente não pode julgar e falar e dizer que meu casamento está desse jeito porque o culpado é só meu marido. Não. Dentro da palavra de Deus também fala, Eclesiastes, né? E Provérbios também fala, no livro de Provérbios, fala também alerta para... Oh, meu Deus. Desculpa aí. Não tem problema. Você corta depois aí, né? Não, falando... Sem cortes. Desculpa então. Como eu falei, né? Que eu tô sem o suporte do meu celular, né? Não, sem problema. Falando sobre a mulher que a Bíblia fala, né, do casamento. A palavra de Deus vai nos dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derriba com suas próprias mãos, né? Em Provérbios também fala que é melhor o homem morar sozinho numa casa espaçosa, né, do que com uma mulher rinchosa. E o que é que o tema quer falar com isso? A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui apontando ninguém, mas a gente está falando das coisas de casamento que a própria palavra do Senhor está abordando. Então, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. A mulher sábia é aquela que... não vou dizer assim, nossa... A senhora vai testificar um modelo, né? Como se fosse um modelo a ser seguido, sim, né? Aí a senhora, como um gancho já vou pedir da senhora, que a senhora já tem, não só tanto da parte da mulher, como a senhora já mencionou, que a própria a derruba, né? Mas já vou aproveitar esse gancho também, onde lá os maridos amem as suas esposas, né? Pode falar. Que traga um modelo. Como que vai ser esse modelo hoje, que nos dias atuais, que é um pouco complicado, né? Porque a gente pegar o modelo de amor, de como Cristo ama, né? Ama a sua igreja, e a gente, como homem, seguir este modelo nos dias atuais, e tanto as esposas, né? Suas parceiras, seguir esse modelo, né? Sair desse modelo para que não venha com as suas próprias mãos, não destruir seu lar, ou enfim. Já aproveitando o gancho como exemplo, que a senhora já vai, acredito que nos ensinar agora, que Deus vai colocar o coração da senhora. Sim, você veja, quando se trata aí dessa pergunta que você fez, é como se você estivesse me perguntando assim, mas como é que o homem vai amar a esposa que Deus está mandando? Vamos supor, um casamento atribulado, né, perturbado, uma coisa ali que está junto só por estar, diante da sociedade, nós ri, as pessoas olham, a gente está junto, está conversando, mas quando chega no meu lar, vamos dizer, um Seol, né, um Hades, um inferno, né, como diz o ditado popular. Não adianta a mulher querer esse homem. Olha, mas você tem que me amar. Você tem que me amar porque eu te amo, eu faço para te agradar. Não adianta ela agir com as mãos delas. Eu já cheguei a ver e testemunhar de mulheres que fazia tudo pelo marido e o cônjuge não mudava 1 milímetro. Então, na mente delas, assim, então eu vou parar de ser boazinha, eu vou parar de fazer aquele docinho que ele gosta, eu vou parar, né, de fazer aquela comida que ele gosta, e a situação ficou pior, né? Então, o que eu aconselho nesse gancho, nessa pergunta que você me fez?
A palavra de Deus fala que a mulher crente santifica o seu marido. E o marido que é crente, que a esposa não é crente, santifica a sua esposa. Ah, você está falando assim, que para o meu casamento restaurar, eu tenho que ir para uma igreja evangélica? Não, 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 não necessariamente ela tem que ir para uma igreja evangélica, né? Eu creio que muitas das irmãs estejam, né, ouvindo esse detalhe. Mas eu aconselho que ela vá se consagrar, não parar de fazer aquilo que ela fazia para seu esposo, né? Mas que ela vá orar por ele. Se ele não é evangélico, se ele ainda não é batizado, se ele ainda não conhece as coisas de Deus, então que ela vá no joelho, né, como a palavra fala, né, orar sem cessar, para que o brilho a palavra de Deus fala que tem um bom testemunho, é a luz do mundo, é o sal da terra. Então, que ela não pare de fazer o que ela fazia, mas que vá orar para poder Deus converter e restaurar o seu marido, como vice-versa também o seu marido. Porque no livro de Isaías fala que Deus, ele tira o coração duro de pedra, né, e coloca um coração mole e de carne. Então, a palavra de Deus está falando que a oração, como o Senhor Jesus falou, que a oração ela tem muita sua valia, né? A oração de um justo tem muita sua valia. Não é que a gente somos justos diante de Deus, mas a oração de uma alma quebrantada, a palavra de Deus fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele acata muito mais rápido, para que a mulher ou o homem estejam no altar chorando pela conversão e a restauração do seu cônjuge, independente da situação que ele esteja ou o que aconteceu em um casamento. Amém, glória a Deus. Sim, né? Amém. Mas é interessante isso, pessoal, sobre a santidade que devemos buscar, né? Não parar aonde... Porque isso é natural do homem, né? Acredito. Vou parar de fazer aquilo que é de bom para o casamento, porque eu não estou tendo aquela retribuição do meu cônjuge, né? E a gente, se nós pararmos e pensarmos, o que Cristo fez por nós diante daquela cruz do Calvário, e a gente não fazemos um terço que foi, a gente podemos colocar isso como um ponto de partida também, né? Somos falhos diante disso. E assim, amor, é isso aí. Eu tô com as crianças aqui. Então vamos colocar uma outra pergunta para a senhora. A senhora quer colocar mais algum questionamento sobre a pergunta passada? Olha, é como a gente se diz, né? A gente, a santidade, ela ajuda muito. Nós damos assim, quando a gente dá um bom testemunho dentro da nossa própria casa, é como um raio de luz, né? É como se fosse um espelho que todo mundo olha para se refletir nesse espelho, né? E aí quando eu ia abordar também sobre esse tema, e se diz sobre a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derriba com suas próprias mãos. Em Provérbios também, e fala também, né, que é melhor o homem morar em uma casa espaçosa do que com uma mulher rinchosa. E vamos assim por partes, né? A mulher sábia, ela busca muito assim ir pelos conselhos do Senhor para restaurar a sua casa, o seu lar. A primeira coisa, orações, né? E vice-versa, o marido também. Se tem uma esposa também que não conhece as coisas de Deus, ou as orações, ela independentemente, ela é universal. Como eu disse aqui a gente não está falando de religião, não está falando de placa, a gente está falando da palavra do Senhor, né? Sim. Então, assim, pode ser quem for, pode ser até um ateu. Se ele começar a colocar o seu joelho no chão e começar a buscar a Deus por esse lado sentimental, Deus vai restaurar, né? E aí, quando se trata da mulher sábia, ela vai
ela vai sim, ou ele, ou o marido, né, ele vai buscar a Deus em oração, em campanhas, né, ali pelas madrugadas, né, para restaurar. Aí tem um outro tema, assim, que muitas das vezes tem pessoas que passam muito traumas em casamento, já está cansado, já está tão, assim, angustiado daquilo, de palavras que ouve, né? Às vezes as pessoas têm muitas qualidades, tem 9 qualidades, mas tem um só defeito, esse defeito a pessoa fica lançando no seu rosto. As palavras têm poder, sabe? A Bíblia fala assim que a boca do ser humano tem poder para abençoar e amaldiçoar. Então, o que sai da minha boca para falar com o meu cônjuge que é muito pesado, aquilo fica cravado no coração, na mente. E eu percebo que dentro de casamentos, hoje em dia, tem muitas palavras chamadas mágoas profundas, né? Como algo que pode ter acontecido com ruído, né? Ambos os lados, né? E não é fácil falar assim, olha, a gente vai fazer né? Dentro do isso, casamento. né? Isso, né? Então, assim, olha, é fácil você falar de eu perdoar. Olha, é fácil você tá falando isso aí. Você não viveu a minha vida, você nem me conhece. Nós não tá falando aqui que a gente conhece. A gente sabe que as feridas profundas, né, dentro de um casamento, dos tsunamis que dá, né, da estrutura, que estrutura tudo o corpo humano, dependendo do que aconteceu, porque casamento são 2 pensamentos diferentes debaixo do mesmo teto, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, mas casamento tem que ter equilíbrio, como uma balança, né? Eu sei que meu marido não gosta de café, não vou fazer, mas vou fazer para mim. Ai, meu marido ama comer quiabinho, eu vou fazer. Eu não gosto, mas eu vou fazer para Falou de ele, café, vou até né? pedir para minha esposa preparar um. Né? O café, né? Então é uma balança, né? Não vou dizer 50% para ficar igual, porque não existe ninguém igual na face da terra, né? Mas tem parecidos, né? A gente vai equilibrando o casamento, né? Então, por coisas que a gente faz, a gente também vai sarando feridas, a gente também vai curando cicatrizes profundas na alma, né? E isso eu estou falando aqui da mulher sábia. Agora, quem é a tola? A tola é aquela mulher bruta, ignorante, aquela mulher que bate no peito, eu sei o que estou fazendo. Porque muita gente confunde o que está escrito na palavra do Senhor, que fala que a mulher tem que ser omissa a seu marido. Não, não é omissa. Ah, você está falando que eu vou deixar ele me xingar de tudo quanto é nome? Não. Ah, eu vou deixar meu marido me empurrar, né? Agressão física? Não, não é isso, não. Não é isso que Jesus está falando. Porque a palavra de Deus fala, né? Tem mulher que quer tomar o lugar do marido. Mas de que jeito? Ela quer mandar, ela quer fazer coisas. Exatamente isso, exatamente isso. Então, uma outra pergunta que eu queria chegar, se ela está chegando, porque na palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, né? Que ela tem que ser virtuosa. Sim, e os esposos lá em Efésios 5 falam sobre o homem, como lidar no lar, né? Sobre o líder do lar que ele tem que se tornar. Sim. E no caso, em alguns pontos de relacionamento ou conjugal, esses papel é como se ela está acabando de tá convertendo, né? Está se convertendo. Convertendo. Sim, por quê? Porque tem mulher que ela já está assim, talvez pelo passado, sofrimento, uma mulher só sofreu, né? Ela encontra um companheiro, então ela dentro de casa ela também quer ser inverter as coisas, né? Quer botar, não estou dizendo que não pode fazer, não. O marido sim, se ele puder ajudar a esposa em casa, ele pode ajudar. Mas eu estou falando daquela mulher tola que ela quer que o marido, né, chegue em casa, ela tá ali desocupada, né, não trabalha. Não vou generalizar, eu sempre estou falando isso aqui, né? Mas eu estou falando algumas, se tiver, né? Também não estou aqui para julgar ela. Mas o que a palavra de Deus está falando? Eu estou falando o que a Bíblia está falando. Aí aquela mulher, o marido está nos alertando. Isso, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente só está falando um tema dentro da Bíblia. Eu já vi muitos casos de casamentos acabar porque o marido chega em casa, né? A mulher está ali deitada, né? Vamos dizer, nessa ferramenta chamada celular. Cadê a comida, né? Não tem, eu estou te esperando para você fazer, né?
oi, mas eu casei para quê, né? Aí tem esse tipo de pessoas que acham que um casamento eu tô aqui dentro daqui, é para você, né? E o homem também tem que se pôr no seu lugar, falar para a mulher, trabalha, tá cansado, né? Eu posso te ajudar sim, mas tem hora que eu não posso, né? Eu não sou pronta, não sou contra o homem ajudar a mulher com as tarefas de casa. Se casa, ela trabalhar fora também. Mas se aquela mulher que não trabalha, que ela não quer trabalhar, ou porque o marido não, eu te sustento, eu tenho condição financeira, né? Que para você ficar só em casa cuidando da casa, então tem que fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Mas o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala assim: a mulher casada cuida do seu marido, mas a solteira e a viúva cuida da casa do Senhor. Mas se ela não é da casa do Senhor, se ela não, Deus não chamou ela para nenhum chamado, né? Se ela não tem nenhum compromisso Até na casa do Senhor, né? Até o presente momento, né? Muitas mulheres, outros compromissos também, não é só da casa do Senhor. Tem pessoas que gostam de ajudar o próximo, né? Um dia de sábado, um dia de domingo, para ajudar, né? Em alguma atividade fora de casa, né? Então, assim, tem mulheres que elas ficam, né? Elas judeiam do homem dessa forma, é a mulher tola, né? Então, ela não percebe que ela está desestruturando ali o casamento dela, porque ela não lava a louça, ela não gosta da limpeza, ela não gosta de cuidar do marido, ela simplesmente não gosta de fazer nada dentro da sua casa. Isso aí, ainda que a mulher fosse solteira, dentro da casa da sua mãe, ela tem que ser aprendada. E quando ela recebe aí o marido, né? Eu já vi vários casamentos sendo desfeitos por causa desse problema aí da mulher tola, que ela não gosta, né? De fazer nada dentro da sua casa, e que é um problema, sim, enorme. Aí o marido chega ali cansado, vai falar alguma coisa, acho que nem falar, pedir, a mulher já altera a voz, porque tu já me conheceu desse jeito, porque quando você me conheceu, eu já era assim, se não tá bom, então procure outra, né? E não é assim. Às vezes o cônjuge é até uma pessoa bacana, legal, né? Um homem bom, né? Não, então, né? Vamos, vamos colocar as coisas no lugar. Isso não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está escrita aqui, né, em Provérbios, né? Provérbios, né? E aqui o livro que Salomão escreveu, aqui no Velho Testamento, né? Então tem tudo isso aqui para poder a gente aprender como ser assim. Eu não vou dizer você está pedindo para que eu me converta a Jesus Cristo? Não, a gente aqui não está tocando esse assunto de conversão. A gente está falando como restaurar casamentos, né? A pessoa, às vezes você ama, você gosta da pessoa, mas a situação está tão difícil, tão delicada, que chega o ponto de se separar por causa de frases pesadas, porque... E tem também a palavra de Deus que fala, né? Da mulher, que é uma jumenta montês, porque vice-versa, né? Mas o que é uma jumenta montês? Uma jumenta montês é uma jumenta do deserto que o homem não consegue tocar nela. E tem aquelas mulheres, né? Que tudo para ela na paz do coice, né? Né? É verdade. Então, tipo assim, eu me recordo que, né? Eu me recordo que uma vez uma pessoa me procurou, e essa pessoa, ela não era conhecedora da palavra de Deus, e quando ela me procurou, Deus fechou o meu coração para não orar com essa pessoa. E essa pessoa ficou extremamente indignada comigo, porque ela se dizia: olha, mas você é crente, o meu irmão falou para mim vir aqui, o irmão dela também era crente, e aí você está falando que não vai orar para mim, vocês crentes está negando uma oração para mim? Eu falei: não, eu não estou negando uma oração para a senhora, é porque a senhora me pegou de surpresa, mas amanhã a senhora venha. E no outro dia ela veio. Aí aquela noite anterior eu orei a Deus, perguntei para Deus qual era o problema daquela mulher e o que era para passar para ela. E quando ela veio no outro dia, Deus foi muito duro com aquela mulher. Deus pediu para eu ficar no portão, eu fui lá pro portão, e quando ela veio aquele horário, ela já veio oriçada, né? Bora logo orar. E eu falei: olha,
Deus falou que eu não posso orar com a senhora, porque tem hora que Deus dá lição também, dá para pessoas duras, de coração duro, coração fechado, coração de pedra, jumentas monteis, pessoas que dão coice de todo mundo. Deus também quer dar uma lição nessas pessoas. Sim. Não estou aqui julgando ninguém, só estou contando um relato que aconteceu. E quando eu falei para ela que Deus tinha tocado meu coração, que eu não poderia orar com ela, aquela mulher ficou extasiada, muito assim chateada. E sim, tá bom, mas você disse que Deus ia mandar um recado para mim quando você orasse. Eu falei, sim, hoje Deus chama você de jumenta montês. E aquela mulher sem entender nada, porque as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não sabem o que é, expliquei para ela que jumenta montês era jumentas do deserto que o homem não conseguia dominar. Ela dava coice para tudo quanto é lado. E aquela mulher muito indignada olhou para mim e falou, você está dizendo que Deus me chamou de jumenta montês? Uma pessoa bruta, ignorante, uma mulher ignorante? E ela estava indo lá a me buscar para que eu orasse para ela justamente pelo casamento dela. O casamento dela estava pelo fio, todo destruído. Mas veja como é que é Deus. Deus conhece as estruturas de cada um, conhece a fraqueza, conhece aonde consertar tudo. E o conserto do casamento daquela mulher começaria por ela mesma, que ela mesma estava destruindo. O problema era ela mesma. E Deus falou, olha, a jumenta montês, esse tipo de, um tipo de jumenta que dá coice em todo mundo, não aceita tocar nela, não deixa colocar um paninho, nem uma selinha, nada, dá coice mesmo com violência. Eu falei, porque essa noite eu fui orar e Deus me mostrou que o problema do seu casamento é a senhora. E ela, como assim eu? Não sou eu não, que as pessoas querem bater de frente, querem bater com o Espírito Santo. O Espírito Santo não erra. E eu falei assim, olha, a senhora trabalha, não trabalha? Trabalho? Trabalhe muito, viu? Ela já estava bem indignada. Falei, pois é. Aí quando acontece algo lá no seu trabalho, aí você chega na sua casa, a senhora dá coice no seu marido, dá coice nos seus filhos, a senhora joga a panela com toda a força na pia, você dá coice no cachorrinho, no gato, você sai quebrando planta, quebrando tudo, com a sua família que não fez nada com a senhora. Mas tem um detalhe, Deus me mostrou também que seu marido, ele vai lhe largar e quer ir para o estado do Maranhão, procurar uma mulher lá. Essa mulher, ela ficou tão assim, angustiada, não pode ser. Eu falei sim. Aí Deus também me revelou que lá no fundo da sua casa tem o quartinho que ele guarda ferramenta, ele comprou uma bolsa, tá colocando roupa lá dentro lá para poder ir. E essa mulher saiu tão rapidamente do meu portão e eu fiquei na comunhão. Aí depois ali de uma semana eles apareceram lá em casa, os dois, né, para conversar comigo. E essa mulher chegou, ela foi contar ali para mim que ela chegou ao desespero na casa dela, porque o marido dela dizia que ia largar ela, mas ela não sabia o motivo. Ela achava que estava numa posição certa, que ela era a certa, porque o errado é você, e por que você quer me largar? Então ela foi perguntar, é verdade que você quer me largar? Essa é verdade, quem te contou? Então é verdade que você está juntando a bolsa e botando roupa lá dentro? É verdade que você vai para o Maranhão? E ele assustou, porque ninguém compreende as coisas de Deus quando Deus nos revela. E ele, quem te falou isso? Aí ela foi contar né, toda a história, né? Que foi na casa de uma crente, né? E nem deixou ela entrar, né? Porque Jesus também nos repreende, né? Quando a gente está errado. E aí ela pediu perdão para ele, porque ela perguntou por que o motivo. Não, o motivo é você. Né? E ele foi falar que não aguentava mais aquela situação, era 10 anos, passando necessidade, uma mulher bruta, ignorante, que ele sentia por causa dos filhos. Mas ele ia embora, ele queria uma mulher meiga, uma mulher doce, uma mulher que ainda perguntou para ela, qual foi o dia que eu levantei a voz para você? E aí quando ele falou isso, a ficha dela caiu. Não, realmente, o cara nunca nem levantou a voz para mim, eu trato, né, como um cachorro, vamos falar assim, né, cachorro, como tapete, né? E tem horas assim que a gente trata o nosso cônjuge, vai dos dois, né? De uma forma que aquela pessoa não merece, né? Agora, se chegar ao ponto de ser duas espadas dentro da casa, é claro que esse reino dessa casa, desse lado, não vai submexer. Missionária, né? Valdirene Abreu, uma outra pergunta, um tema muito importante para a Sara responder para nós agora, tá? Sim.
Eita glória, né? Vamos lá, então. Lá em Mateus 19:6, Sim. diz: assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Sim. o que Deus uniu, ninguém separa. Legal. Está lá na palavra do Senhor. Hoje, Sim. como nós podemos lidar com crises que colocam em risco essa união? Como que a gente pode lidar com isso? Primeiro, vamos em parte. É uma pergunta que você que está dentro da palavra de Deus falando, né? Que o que uniu Deus não separa o homem. Ok. Para não deixar assim a cabeça das pessoas assim meia confusa, né? Vamos deixar bem claro aqui que tem casamentos que não foi Deus que preparou, né? É igual falando ali em Gênesis, quando fala que o próprio Senhor Jesus falou que na época de Noé, né? O povo casavam e davam-se em casamento, né? Eles mesmos se escolhiam. Então, esse casamento aí, que as pessoas mesmo não buscam a Deus no altar, eu estou falando de qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode orar e buscar a Deus para Deus colocar alguém na sua vida. A gente não está aqui falando de placa de igreja, a gente não está falando de religião, a gente está falando aqui daquele que é universal, né? O núcleo de toda a criação do universo, de tudo que tem vida, né? Para ir buscar a Deus, para Deus colocar um cônjuge na sua vida. Agora, quando se trata dessa frase, o que uniu Deus não separa o homem, Deus está falando que, basicamente, que mesmo Deus preparando aquele casamento, há divergências no casamento. Ou seja, há contrito, há discussões, há palavras que não devemos falar, né? Porque, como eu disse, o casamento ele é uma balança, né? São dois mundos totalmente diferentes, até às vezes os pensamentos não são iguais, né? Então, assim, esse casamento que foi Deus que a preparou, que foi no altar, eu pedi o que está acontecendo, né? Por mais que tenha um contrito, alguma coisa, algum terremoto, algum tsunami, né? Uma bala, alguma coisa, por mais que tenha tudo isso, né? Aí entra essa frase que Deus falou, né? O que Deus uniu, o homem não separa, né? Pode haver o que for, que chega aí um ponto assim que esse casamento ele não vai ser estruturado, mas a gente não pode deixar de falar que mesmo que tenha essa estrutura, esse terremoto, a maioria dos terremotos quando dão, né, ele deixa uma rachadura muito grande ali na terra, né, quando se trata dependendo da escala Richter, do tamanho da magnitude que for aquele terremoto, ele deixa uma rachadura muito profunda, né, e assim é um casamento do que vai acontecer quando acontece ali um terremoto, algo que abalou a estrutura da pessoa. E aí pode acontecer isso mesmo, Deus preparando um casamento, foi Deus que preparou, colocou ele ou ela no meu caminho, pode haver, né? Só que tem que ter muita paciência, casamento você tem que ter muita paciência, porque a balança ela nunca para igual, ela sempre está subindo e descendo, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E aí é aí que entra as orações pra gente, porque o casamento ele não envolve só o fulano ali que tem que mudar, não. Já chegou um tempo de Deus, eu costumo muito conversar dando exemplos, né, ali do que já aconteceu, do que eu já vivi e já vi demais, envolvida muito nas coisas de Deus. Aí certo dia eu estava em casa e Deus tocou no meu coração para ligar para uma irmã, e eu não tinha o número dela, e Deus pediu que eu ligasse para uma outra irmã, tá pedindo o número dessa irmã, eu liguei. E eu fui perguntar ao Senhor o que era, né, para estar falando ali para aquela irmã. E Deus mandou perguntar para ela. Eu liguei para ela, saudei ela ficou muito feliz pela minha ligação. Eu falei assim, irmã, Deus fez eu ligar para a irmã e Deus te faz uma pergunta essa tarde, né? E ela, toda alegre, faz, irmã. Então eu falava assim, Deus mandou perguntar para aquela irmã, a pergunta que Deus manda te falar essa tarde é assim, ou você ama o seu marido e perdoa de tudo que ele fez para Deus fazer a obra, ou você o odeia logo de uma vez
para Deus tirar logo ele do seu caminho, para poder Deus levar ele para o cemitério. Quando a gente fala essas coisas assim pesadas, tem pessoas que acham que Deus não faz isso. Faz. Deus ele faz essas coisas porque ele é o dono de tudo. Ele abate, ele sobe, ele exalta, ele abate, ele dá a vida, até foi ele que deu o fôlego de vida para nós, ele mata, ele faz o que ele quer, né? Então não assuste quando a gente começar a falar essas coisas aqui, né, nesse podcast, né? Então aquela irmã começou a chorar, ela começou a chorar muito, e eu deixei ela chorar, e depois ela falou assim, é verdade, tem hora que, quando eu, por um segundo, eu esqueço o que ele fez, ou as coisas que ele já me fez, haver aquele amor, sabe, aquela alegria, mas na hora que eu lembro do que ele já fez, me entra aquele ódio tão grande no meu coração, né? E eu perguntei para ela, eu falei, mas o seu esposo, ele é batizado, ele é da igreja? Não, não é. Então, pois então, minha querida, aí Deus foi me dar uma linhagem, né, para ser uma mulher sábia e buscar Deus de oração, para Deus tomar aquele coração, aquela vida, para Deus converter ele, né? E até falei, até porque a palavra de Deus fala que a gente não pode bater de testa com o sangue nem com a carne, né? Que a gente não pode brigar com as potestades, não adianta você bater boca e luta corporal, física, não adianta. A palavra de Deus é bem clara, né? É o joelho, é a oração para ter uma estrutura em um casamento. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, o caminho é esse, né? É orar, apresentar, colocar Cristo Jesus no nosso norte e para que possa nos fortalecer, ser a rocha, né? É o que ser a rocha. Nos ensina. Eu tô com outro tema aqui também, muito interessante também, mas um pouco assim impactante. É a realidade de hoje, dias atuais, né? Tá muito que frequente isso no meio tanto evangélico, né? Tanto pessoas que não são evangélicas, mas com muita frequência acontece diariamente isso. E que eu lembro na época de vovó não acontecia isso com muita frequência, né? Que é o divórcio. Sim. Na Bíblia, a Bíblia permite o divórcio em algumas situações, como em Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. Como você vê, missionária, a questão do divórcio e a possibilidade de um novo casamento? Porque hoje em dia isso acontece com muita frequência, né? Como que a senhora vê isso hoje, nos dias atuais? Dessa questão do divórcio, e aí a pessoa logo já se casa novamente, né? Qual que é a possibilidade de um novo casamento para essa pessoa? O que essa pessoa, depois de ter se manter, ter o prosseguimento na fé, né? Porque é complicado, né? Esse dilema. Olha, é um dilema e um absurdo para as pessoas que não são espirituais e não buscam a leitura bíblica, né? É como você citou aí, realmente Jesus falou que o divórcio só é aceito para Deus diante dessa situação. É um ato de fornicação, né? Ou vamos ser sinceros aqui bem abertamente, a traição, né? A famosa traição. Veja, primeiro, para não ocorrer um divórcio, vamos primeiro buscar um casamento no altar. Nós estamos falando muito isso aqui, né? Buscar um casamento no altar. Mas o que é altar? Porque muitas das vezes as pessoas... O que é altar, né? Porque muita gente, ainda que não conhece a palavra de Deus, né? Não sabe o que significa esse linguajar. Buscar um casamento no altar é a pessoa que vai buscar a Deus, né? Em orações, ali pedindo para Deus colocar alguém para se encaixar na vida dela, né? E como a gente já falou aqui, aquilo que Deus une, o homem não separa. Quando Deus põe alguém na sua vida, através de orações ou através do altar, esse casamento, eu digo que 100% vai até o fim da sua morte. E aí, como está vindo muito esses divórcios,
é porque entra essa linhagem. Eu já vi muitos dentro do mundo, né, das pessoas, falar mesmo esse ato. Deus não está em casamento. Então, esse negócio de escolher o linguajar da pessoa que não quer buscar Deus, não quer buscar no altar, ele quer buscar pela paixão, pela fúria do sentimento. Nossa, aquela pessoa é linda demais. Nossa, aquela mulher mexeu comigo, aquele homem, né? Bonito só por fora, né? Porque a verdadeira beleza está por dentro. É muito perigoso isso. Então, lidar esse divórcio hoje em dia tão atual é porque a pessoa justamente não foi buscar verdadeiramente um altar para Deus a preparar ali aquele casamento, né? E eu já vi muita gente falar, tá numa situação terrível, que não é o caso de todo mundo, né? Mas eu já vi exemplos, de pessoas tá ali numa situação terrível no casamento e falar, não, mas foi Deus que preparou. E, de repente, depois que não suportar aquela situação, tem uma separação e depois, né? E depois a pessoa falar, realmente, não, Deus não estava nesse casamento, eu confundi e tudo mais, né? Dentro da palavra de Deus, nesse tema que você falou, que Jesus, ele fala, né? Que ele só dá ali o direito do divórcio através de uma fornicação ou a traição, né? E por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sabe que uma traição é muito dolorosa. Porque se não fosse assim, ele diria para a gente não dar carta de divórcio. Porém, se você quer pagar o preço e ficando com aquela pessoa, mesmo aquela pessoa já ter tanto ferido, né? A alma da pessoa, ter ferido o ego, né? A sua estrutura toda, se ela ainda adquirir, querer ficar com esse cônjuge, aí vai ser entre ela e Deus. E principalmente se foi alguém que Deus não colocou no seu caminho, porque não foi buscado no altar. Mas Deus não pode restaurar essa pessoa? Sim, começando pela pessoa. Primeiro, Deus tem que restaurar a pessoa também, porque casamento não é só que eu quero que Deus restaure só aquela pessoa, né? Porque já teve muitos casos daquela pessoa entrar ali no desespero, porque a mulher vai embora, ou o Betano, né, vai embora, e eu entro no desespero, eu quero que alguém venha aqui orar, e de repente Deus preparado a gente está ali para orar sobre esse casamento, né, que a pessoa ir embora, e de repente Deus virar para a própria pessoa que nos chamou para orar, dizer que o erro estava nela e não naquele homem, da pessoa assustar, começar a chorar, mas como assim que o erro está em mim, né? Então, assim, casamento é 100%. Então, 50% ali do marido e 50% da mulher, para poder a balança... Tem o equilíbrio, né? Para ter o equilíbrio emocional, para ter o equilíbrio mental, ali espiritual, o equilíbrio emocional. Tudo tem que ter um equilíbrio entre os dois casal, porque senão não vai ser uma só carne, né? Porque no casamento não adianta. Dá de entender que são 3 esferas, né, dentro do casamento. Sim, são 3 esferas. Tanto o aspecto psicológico, tanto o aspecto espiritual e tanto o aspecto físico, né? Tem que ter esse equilíbrio nos 3, né? E não vamos, sim. E não vamos esquecer que quando um casamento está abalado, que alguém provocou, às vezes eu provoquei um terremoto, né? E quando aquele terremoto abalou tudo, então eu quero colocar a culpa só no terremoto. Olha o jeito que o terremoto me deixou. Então a gente tem que olhar muito para a gente, se não foi eu também que provoquei aquele terremoto com palavras, com abuso, fazendo coisas erradas também. E vice-versa também ali do homem, né? A parte do homem é mais ali a falta de carinho e de amor. É o que todas já relataram para mim, que o que mais falta em um casamento é carinho, amor, compreensão, um conchego, ali algo assim. O homem é um pouco do lado mais, do homem, né? O homem é mais, nessa parte, ele é mais
rígido, ele não demonstra tanto isso. Não demonstra, Pois é, mas... que é a grande maioria, né? Digo de Sim, mim isso, porque sim, eu, como título de exemplo, eu me coloco como exemplo. Eu sim. tenho E muita eu me coloco... frequência em falar, eu Sim, te amo para minha esposa, dá uma flor. sim, E isso que eu estou tentando me né? corrigir, né? Nesses dias atuais Sim. agora, para tentar E, fechar e essas é brechas, bom, né? sim, e é bom a gente tocar nesse assunto, porque um simples detalhe muda toda uma estrutura de um casamento. Por exemplo, como você está dando exemplo que você tira por mim, né, que eu faço isso. E eu estou afirmando aqui que todas as mulheres casadas, independente que ela seja, de qual religião, porque eu tenho muita amizade com todas, né, todas elas que passaram problema por casamento, eu vou dizer que 90% do assunto de uma mulher casada é falando: eu perdoo o que fez, assim eu vou orar, eu vou voltar, mas eu sinto falta de amor, de carinho, eu sinto solidão, meu marido só me procura na hora de coabitar à noite, nunca mais me deu um perfuminho, nunca mais me deu... Olha, o homem gasta, né, o dinheiro com tantas coisas em vans, e isso quando sobra alguma coisa, porque hoje não está fácil, não custa nada comprar uma rosa, um buquê de rosa. Então isso ajuda muito, sabe? Como vice-versa também, né? Agora ali tem umas coisas atual, é, como as ferramentas de celular, que também atrapalham muito o casamento, né? Que abre portas. Essa aí eu não vou nem falar que é o tema para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas os que conhecem, a gente sabe que hoje em dia as ferramentas dos apps, 24 horas bombando, hoje as pessoas vão dormir 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mesmo que elas tenham que levantar 6 horas para ir para o trabalho. E é só mesmo ali, não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou falando de uma realidade que isso é mundial. Mesmo estando casado, estão ali nas pornografias, conversando com outras mulheres, mulheres conversando com homens, vendo pornografia, e tudo isso não deixa de ser brechas para destruturar um casamento. Porque, mas isso não é real, isso é virtual. O que você está falando? Isso aí não tem nada a ver. Olha, o Senhor Jesus ele falou que só de um homem, né, ou de uma pessoa pensar em ter relação com aquela outra pessoa. Então, para nós abrir brecha no nosso casamento, não precisa você ter contato físico, né? Eu já vi caso de homens estar aqui perto da esposa e outra mulher passar, o olhar do homem, o sorriso para aquela outra mulher já dizia tudo. Foi uma brecha e todo mundo percebeu, porque as pessoas conhecem um sorriso, um olhar, uma frase diz muita coisa, uma frase fala muita coisa. Então, assim, mas eu não quero perder minha esposa, mas eu não quero perder o meu marido, mas a gente tem sim que fechar as brechas, semelhante, né, pegar o barro ali com água, com palha, né, e começar a fechar as brechas. Mas eu já estou fissurado, eu já estou viciado nessas coisas, eu não consigo, né? Aí aonde entra o quê? O altar. Vamos para o altar, Uhum. vamos orar para Deus, para você ter força para fechar é, essas brechas que a gente dá em um casamento, né? E é claro que o divórcio é lícito diante de Deus, mesmo Deus preparando o casamento, como você me perguntou, mas o Senhor Jesus falou, o que Deus uniu, o homem não separa, mas também o Senhor Jesus falou, né? E se você deixar a sua esposa para ficar com outra, também está pecando, né? E também no ato de prostituição. Deus me deu meu marido, mas eu só orava, mas eu não vigiei. Eu caí na tentação. Jesus está falando, mesmo que ele me deu aquele homem, se eu não vigiar, com as brechas que eu vou dando para inimigos, a homens, para estar me chamando a atenção, aquilo também vai destruir o meu casamento. Isso serve Amém. para os dois, né? Para o homem e para a mulher, É no contexto né? geral Então, do casal, né? sim, exatamente, né? A outro tema também, que eu já abordei muito também, a gente falando sobre casamento,
é que tem pessoas assim que não foi o tema ao que você me perguntou, mas eu vou falar. Eu costumo falar assim para as pessoas, né? Que as pessoas, uma coisa também que destrói muito casamento é o financeiro, né? É o financeiro. Então as pessoas acham assim que num casamento a primeira coisa que tem que haver é muito amor. E na minha opinião não é. Ah, mas assim, por que você está falando isso? A primeira coisa que tem que estar na sua vida, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é Deus. E segundo, você tem que ter uma estrutura financeira. Então, a moça e um rapaz, uma mulher e um homem, um varão, uma varoa, se conhecem. Mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler nem de escrever, eu não gosto de encarar serviços pesados. Eu não estou aqui generalizando, eu não estou falando você está me julgando, você não me conhece, não. Eu estou falando entre aspas, né? Porque quando a gente abre um aspas, Deus está falando com uma pessoa específica, não é com todo mundo. Pessoas, eu já Tá cortando a ligação, tia. Oi? Tá cortando. Tem se Deus der a oportunidade, faça na faculdade. Eu costumo falar para as mulheres, olha, as mulheres não precisa ficar só em casa. Oi, caiu. Oi, cadê tu? Saiu. Oi, tô escutando. Agora eu tô escutando. Ele tinha saído. Né? Então, assim, casamento, ele envolve essas partes, né? Também, eu costumo falar para as mulheres, essas que... Oi. Oi, tá caiu. Eita Deus. Oi. Fala, eu tô ouvindo. Agora sim. Voltou. Sim. Voltou. Então, assim, um casamento, ele aborda muita coisa para duas pessoas, né? E também tem aquela parte que fala, né? Uma só carne. Muita gente já me perguntou o que é uma só carne, né? Então, a gente tem que sentar e conversar. Olha, uma só carne que Deus fala é assim, se seu marido for comprar um terreno, ele vai chamar a esposa para conversar, para ter uma concordância ali daquele terreno, se ela vai concordar com o preço, se o terreno é bom, se não é, se o dinheiro dá para comprar, se não dá. Os dois ou vai entrar numa concordância para comprar ou não. Uma só carne, os dois têm uma só opinião em tudo. Então, em qualquer tipo de aspecto, nos filhos, quando o pai fala não, a mãe também tem que falar não, né, para ser uma só carne, né? Então, em muito aspecto, uma só carne é a concordância entre o marido e a esposa. Onde diz aqui, justamente isso que a senhora acabou de falar, lá em Amós 33:3. Diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então tem que andar, ter esse acordo para que possa ter esse prosseguir, né? Como título de exemplo a senhora acabou de mencionar. Né? E assim... Pode falar. Outro sobre a finança, ela estava falando sobre o financeiro dentro do casamento. Casamento. Aqui, quer ver? Que eu fiz até uma pesquisa rápida aqui.
A Bíblia nos ensina sobre a sabedoria financeira, como em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados Sim. levam a fatura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Como um casal pode aplicar esses Sim. princípios bíblicos para administrar o dinheiro e evitar conflitos no casamento? Porque então, Olha, mencionou sobre não a financeiro. primícia ser Deus, a secundária ser Sim. ter uma finança, né, para que possa Financeiro. manter, E o né? terceiro, amor. E o terceiro, Sim. amor entre essas pessoas, são os pilares que a senhora mencionou. Sim. Então, diante disso, a senhora já deixou muito bem claro que Deus sendo a primícia. Sim. E o que devemos fazer, né, referente a isso, é buscar a presença do Senhor, colocar no altar, né, referente também todos os conflitos, né, que envolvem o casamento. Bora falar um pouco sobre esse também, sobre a finança, né? O que devemos fazer para que não possa entrar nesse conflito, né? Sim. Deixa eu deixar aqui uma coisa assim bem aberta, que a pessoa não é obrigada a casar. Mas você está falando que eu tenho que casar com uma pessoa que já tem, que eu tenho que ter faculdade, que a pessoa lá também tem que ter, já tem que ser rica, eu também não. Você pode começar do zero. Do zero, né? Estudar do zero, fazer curso do zero, né? Porque quando a gente é solteira, a gente está na casa do pai, da mãe, a gente não sabe o que é pagar conta, tem ali, né, com todas as dificuldades, tem um arroz, o pão de cada dia na mesa, a gente tem uma caminha arrumada, né, tudo arrumado, tudo na mão, né? E quando a gente casa é diferente, o peso é bem maior. E tem hora que o homem sozinho, né, ele sente muito esse peso, porque muitas das vezes na mente do homem, a maior responsabilidade dele dentro de uma casa, dentro de um casamento, é pagar as contas. Eu não sou muito de conversar com, mas assim, eu já militei muito com varões, né, com homens, falando que é o peso que é para o homem, para ele manter uma casa, para trabalhar, né? Então, muitas das vezes, para o homem, a responsabilidade dele é essa, né? E também já deu, assim, em temas da mulher, ela ter um emprego mais a patamar do que o marido, e ele não gostar. Do homem ficar assim, mas ela ganha mais do que eu, não, nada a ver. Se for uma mulher sábia, como a Bíblia fala, né? Ela vai ajudar o seu marido em todos os aspectos, né? Deus, financeiro, amor, e depois vem o resto. Porque não adianta você ter um amor maravilhoso, lindo e perfeito, sendo se você as portas está tudo fechado, se a mulher não ajuda o marido, se ele também não faz por onde. Então, assim, os dois batalhando vai longe. E não tem nada a ver conhecer aquela pessoa, aquele meu marido, eu conheci ele numa bicicletinha, eu também conheci ela numa bicicletinha, né? E tudo começa de um zero, mas que a finança, vou trabalhar, estudar, fazer curso, né? Nunca é tarde para o homem nem para a mulher estudar, fazer. Olha, eu costumo muito falar assim em testemunhos, né? Eu me recordo que contando aqui exemplo aqui, né? Eu tinha um professor de geografia e ele sempre parava a aula para estar contando coisas, para estar me incentivando a estudar, né? Então, eu creio que eu estava na sexta série. E, de repente, ele parou para falar assim, olha, eu sabia que eu era um Zé Ninguém, né? Eu não tinha nada na vida. E aí, eu chegava em casa, minha mulher brigava comigo, né? Me xingava de vagabundo. Que você só sabe carpilote, né? E dia de capilote é muito pouco, né? Então, quando eu chegava em casa com a mulher brigava com ele, né? Ele ia lá pro bar. O homem acha que resolver seus problemas é ir pro bar, conversar com seus amigos. A mulher em casa já pensa que ele já tá em outro lugar, né? E vira aquela confusão na cabeça dos dois, né? E aí o que aconteceu? Aí um dia ele amava muito ela, então ela dizia que ia voltar pro Nordeste. E foi um desespero dele. Aí um dia ele pegou uma empreita num lugar e saiu muito tarde, e ele sentou em frente a uma escola. E aí ele viu quando aqueles alunos iam passando com os livrinhos ali, né?
E ele ficou pensando, sabe uma coisa? Eu vou voltar a estudar, eu vou ser alguém na vida. Porque se eu não estudar, eu não vou, essa enxada nunca vai parar de ser minha companheira. E assim ele fez, ele chegou em casa, falou para a esposa que ia voltar a estudar. Ela até duvidou a princípio, você estudar nessa idade? Eu vou voltar a estudar para dar uma vida melhor para você e para os meus filhos. Ele voltou a estudar, ele terminou o terceirão. Na época não se falava em prova de Enem, mas se fala vestibular, né? Ele passou no vestibular, ele se formou professor. E Tá cortando, tia. no seu carro. Então, assim, você veja que antes dele correr atrás do financeiro, tudo isso tem a ver com casamento. Isso aqui não é balela, isso aqui não é carunchinha, isso aqui é conde fácil, você tá falando, isso aí é balela, vai cuidar da sua vida, você não sabe da minha vida. Não, são coisas que é real no casamento. Ele estava prestes de perder a esposa com os filhos por causa da finança, mas ele tomou uma atitude. Ele viu um caminho, os estudos, né? Que foi o caso dele, né? E quantos caminhos tá diante da nossa frente, né? Nós ali com um casamento estruturado, às vezes é um trabalho, é um estudo, é um curso, às vezes tem hora que a gente calar, parar de falar certas coisas, é eu mudar, começando a mudança pro meu, eu quero que meu casamento mude, mas tem hora que a mudança tá comigo, eu mesmo tô querendo, meu casamento muda, mas o meu casamento já tá falando meu, inclui primeiro eu, para depois vir o cônjuge ali, pode ser com homem, pode ser com mulher. Então eu costumo falar que em um casamento a primeira coisa é Deus sobre a minha cabeça e a sua, não importa quem, e depois as finanças, correr atrás, aí terceiro vem amor e quarto vem outros detalhes aí mais profundos. Amém. Tia e missionária Marilene, estamos ficando aqui por aqui, o tempo nosso já se estendeu. Glória a Deus. Sim. 4 minutos. Qualquer consideração final que a senhora quer deixar para todos os ouvintes que estão vindo? Olha, nesses 4 minutos eu quero dizer para todas as pessoas, independente do quem você é, a sua religião, primeiramente, Deus na sua vida. Se você não é um cristão, não faz parte do mundo, não quero Deus, mas não importa. Reflita tudo a sua vida, o que você está fazendo, porque às vezes a estrutura do seu casamento está indo para dentro da rachadura profunda que o terremoto fez. Às vezes também vai começar por mim. Comece a refletir no que você fala, no que você faz com o próximo. Não é tentar, é fazer. Haja, comece a agir para poder que as coisas vai mudar no seu casamento. Agradeço assim, a todo mundo, né, a audiência, as pessoas, né, que deixa o que fazer, porque hoje em dia o corre é muito grande, né, mas você que está ouvindo, que ouviu, se falou com sua alma, com seu coração, eu te agradeço, né, deixa aí, como diz, o seu joinha para o YouTube entender, né, que a pessoa gostou, né, do tema, né, indique, envie, né, e aguarde, terá outros vídeos com outros temas. Você também pode escrever e fazer a sua pergunta, que temas, que curiosidade você tem dentro da palavra de Deus, o que você fazer para sua vida melhorar. Amém. Isso daí, então, amém. Gente. Quero agradecer também, tia, pela oportunidade, pelo primeiro de muitos que vai ter, tá? Sim. Foi muito especial esse tema que colocou no nosso coração e podemos, né, escutar um pouco da experiência pelos testemunhos apregados também, né? E pela palavra do Senhor que foi dita no dia de hoje, no nosso entendimento, né? Sou novo aí no casamento e serviu, foi de muito valia, não só para mim, mas acredito que para todos que ouvirem, né, essa mensagem, independentemente se seja horário, de manhã, tarde, à noite, eu acho que vai ter uma responsabilidade em aprender um pouquinho mais. Monte, eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo pela sua oportunidade, esse privilégio de estar aqui com essa mensagem, tá bom? Não, o privilégio é meu, né? O privilégio é meu, né? É um prazer estar com meu sobrinho, né? De família, né? Falando sobre as coisas de Deus. É uma maravilha.
E a gente fica por aqui e até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.